Graça e paz, mais uma vez, família IAP do Parque. Estamos aqui, vamos trazer mais uma reflexão aqui da parte do Senhor. E eu espero que o Senhor fale com você aí na sua casa, nesse momento, ou onde você estiver, no momento em que você estiver aí ouvindo essa reflexão. E para isso, para a gente iniciar essa reflexão aqui, que tem por título Uma Geração que Não Conhece o Senhor, a gente vai ler um texto que está lá no livro de Juízes, no capítulo 2. A gente vai ler os versículos 8 até o 13. Juízes, capítulo 2, versículos do 8 até o 13. Eu peço aí que você abra aí no seu celular, no seu aplicativo, ou na sua Bíblia física aí. Está logo depois do livro de Josué ali, o livro de Juízes. Diz assim, Juízes capítulo 2, versículos 8 ao 13. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Façamos uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra que se renova a cada dia. Sua palavra atemporal que nos alcança, Senhor. E que nos ensina e que nos exorta, Senhor. E que regenera a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, falar com a nossa geração. E nos despertar, Senhor, para o conhecimento do Senhor. Para conhecer ao Pai, para conhecer a Cristo, e cada vez mais, Senhor, que nós possamos, a partir do Teu conhecimento, influenciarmos a nossa geração, influenciarmos a nossa cultura e influenciar o contexto que nós temos vivido. Fica conosco e fala conosco neste momento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou conversar aqui hoje com vocês, 3 pontos aqui para a gente já ter um panorama de como vai ser essa breve reflexão. Primeiro, a gente vai passar um contexto aqui para a gente entender quem que é esse povo que está aqui nesse momento, o que Deus estava falando para eles nesse contexto aqui, qual que era a realidade desse povo, aonde eles viviam, no momento que eles viviam, para receber essa dura palavra que está escrito aqui, né, dizendo que eles deixaram o Senhor e serviram ali a outros deuses por conta da influência ali daquela região. A gente vai entender um pouco nesse contexto que eu vou passar, desde Abraão, a sua promessa, até esse momento aqui do povo de Israel aqui na terra de Canaã. Nesse contexto, eu quero que você fixe na sua mente a promessa que Deus faz para Abraão, porque essa promessa é que vai nortear aqui a nossa mensagem, que vai nortear os 2 seguintes tópicos, que é uma geração que não conhece ao Senhor e que por isso é influenciada pela cultura contemporânea. Então a gente vai entender essa geração que desconhece o Senhor, que desconhece o Deus revelado nas Escrituras, e esse desconhecimento nos leva a uma influência demasiada pela cultura contemporânea. E o nosso último tópico será uma geração que conhece ao Senhor e que, a partir deste conhecimento, influencia a cultura contemporânea. Então, a gente vai passar pelo contexto e por esses 2 temas aqui nessa mensagem, nesses ensinos que traz essa passagem aqui do livro de Juízes. Antes da gente entrar no contexto, eu queria esclarecer para você
que eu prefiro usar o termo cultura contemporânea do que outros termos. Eu poderia dizer, por exemplo, cultura do mundo, mas eu não quero deixar associado que a cultura contemporânea é necessariamente contrária aos ensinos cristãos, contrário aos princípios cristãos e intrinsecamente pecaminosa. Tá? Porque a gente tem sim um contexto cultural, artístico, literário, musical, de sociedade, que sim, nós podemos consumir, que nós podemos, como cristãos, ter acesso a essa cultura, mesmo porque é através desse acesso, deste ponto de contato, é que será possível que nós sejamos aí uma influência da parte de Deus na cultura em que vivemos. Então eu vou trazer para vocês aqui esse termo de cultura contemporânea. Eu não vou tratar, não é o meu objetivo aqui dizer o que a gente pode ou não aproveitar da cultura. Eu espero que você aí, né, tenha maturidade para entender até onde podemos ir e também não é exatamente o mesmo contexto cultural da nação de Israel aqui nesse contexto de Juízes. Tá? Então a gente vai usar esse termo aí de cultura contemporânea, aquilo que nós podemos aí ter contato com a cultura que nós estamos aí inseridos. Feito esse esclarecimento, vamos aqui ao contexto dessa passagem de Juízes. O que a gente tem aqui? A gente tem já a nação de Israel, nesse momento aqui, já inserida na terra de Canaã, que é a terra que foi prometida lá para Abraão. Como que aconteceu essa aliança com Abraão? Deus, como eu li na passagem aqui de início, em Gênesis 12, apresenta ali a sua tríplice promessa para Abraão. Aquilo que Deus prometeu e que faria com Abraão e com a sua descendência. É uma tríplice promessa que Deus faz a Abraão ali. Deus diz a Abraão que iria tirá-lo de onde ele estava e levá-lo para uma terra que ele prometia. E que também faria de Abraão uma grande nação. E que através da nação de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a gente tem essa tríplice promessa para Abraão. Deus promete para ele uma terra, um espaço ali geográfico, um local onde ele iria morar, promete uma terra, promete que de Abraão seria feita uma grande nação e que a nação de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Eu costumo pensar que, na verdade, não é exatamente uma tríplice promessa, mas, na verdade, é uma promessa e as outras são o meio pelo qual Deus vai realizar a promessa dele. Eu vou te explicar. O que eu penso é que a promessa feita a Abraão é que Abraão e a sua descendência seriam uma bênção para todas as famílias da terra. A bênção da terra e a bênção da nação seria o meio pelo qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, ter um lugar, ter um espaço geográfico, ter uma terra onde ele moraria junto com a sua nação, com os seus descendentes, não é um fim em si mesmo. Mas essa terra e essa nação é o meio pelo qual Deus realizaria e cumpriria a sua promessa, que é abençoar todas as famílias da terra. Então, essa é a promessa de Abraão, essa é a promessa feita a Abraão. Deus faz uma aliança ali com Abraão e que através da sua nação, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas e seriam abençoadas. Eu estou sendo repetitivo porque eu quero que você fixe isso na sua mente. Essa promessa feita a Abraão. Porque essa promessa é uma promessa que nos alcança e que vai nortear a nossa reflexão de hoje. A promessa de que a nação de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Seguindo aí de Abraão, nós temos aí os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e sua descendência, os seus 12 filhos, que seguem aí em suas tribos. Depois de um período e de vários acontecimentos, o povo de Israel é escravizado no Egito por 400 anos. 400 anos eles são escravos no Egito, até que Deus, através ali da liderança de Moisés, liberta o povo da escravidão. Eles saem do Egito, caminham aproximadamente 3 meses até o monte do Senhor,
onde Deus ali estabelece a sua aliança com o povo, o seu pacto com o povo, estabelece ali os seus mandamentos para o povo, e é feito ali uma aliança, ou renovada uma aliança entre Deus de Abraão e o povo de Israel que está ali no deserto. Eles ficam ali, ao pé do monte, aproximadamente 2 anos, recebendo as palavras do Senhor, as normas do Senhor, as diretrizes de Deus, para então irem até a terra prometida, que é Canaã. Depois desse período, por vários acontecimentos e questões de desobediência do povo, eles caminham no deserto ali por cerca de 38 anos, até efetivamente chegarem ali às portas da terra prometida. Nesse momento em que estão nas portas da terra prometida, Moisés não entra na terra prometida. Moisés, infelizmente, não consegue entrar na terra prometida e a sua liderança é passada para Josué. Josué, que está aqui no começo do texto que nós lemos, ele é o sucessor, então, de Moisés e lidera o povo na tomada da terra de Canaã. E aqui, nesse contexto dos nossos versículos aqui que lemos, o que acontece? O texto está dizendo que nesse momento em que eles já entraram em Canaã, já conquistaram parte da terra, eles já ali estão residindo e habitando no meio daqueles povos ali da terra de Canaã, naquela parte ali do Oriente, Josué falece, Josué morre, e o texto vai dizer que toda a geração que viveu as experiências com Deus, desde o Egito, que viveu experiências com Deus no deserto, que viveu experiências ali na liderança de Moisés e de Josué, aquela geração também morre, aquela geração toda falece. Então, surge aqui no contexto uma nova geração, uma geração que, infelizmente, não conhecia o Senhor. Esse é o contexto. Esse é o momento que a gente está nesse texto de Juízes, em que nós temos uma nação de Israel já inserida no contexto ali, na geografia ali de Canaã, porém, toda a geração que conhecia o Senhor já faleceu. E essa nova geração já não conhece mais o Senhor, já não conhece mais os propósitos de Deus para a vida e para o povo de Israel. A gente tem que entender que essa nação, esse povo de Israel, nesse contexto, eles já não acordam mais, já não começam o dia ao lado de todos os seus irmãos, ao lado de pessoas que já estão ali adorando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não, nesse contexto aqui, os seus vizinhos já são os vizinhos cananeus. Os seus vizinhos já são aqueles que estão ali, próximo do lugar onde eles moram e eles habitam, fazendo ali seus sacrifícios e seus holocaustos a Baal, a Astarote. Estão ali nos seus rituais de paganismo, ali, em adoração a outros deuses, em adoração idólatra. Então, nesse contexto aqui, eles já estão cercados por esses povos que adoram outros deuses, que não o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. E por não conhecerem a Deus, o seu contexto cultural, o seu contexto social, os povos que estão ali à sua volta começam a influenciar o povo de Israel. E a partir desta influência, o povo de Israel começa a adorar outros deuses, começa a adorar Baal e começa a adorar Astarote, entre outros deuses. Ali a gente tem vários povos habitando em Canaã. E cada um deles tinha o seu Baal específico, o seu Deus específico. Por isso que o texto vai dizer Baalins. Cada um ali adorava o seu Deus, o seu Baal específico. Baal significa Senhor. E dentro desses rituais entre esses povos, a gente tinha cultos com promiscuidade sexual e nós tínhamos também sacrifícios de crianças nesse contexto do culto a Baal. Eram coisas muito graves, eram pecados muito horrendos que aquele povo cometia em nome da sua divindade, em nome da sua religião. E, infelizmente, por não conhecer a Deus, o povo de Israel também foi influenciado por estes povos e eles mesmos passaram a adorar outros deuses e abandonaram a sua aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dado esse contexto, a gente segue para o nosso primeiro tópico. Uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que vai ser influenciada negativamente e demasiadamente pela sua cultura
contemporânea, infelizmente. Primeiro por quê? Porque a gente não pode ser influenciado por aquilo que a gente não conhece. Então, nós corremos o perigo de sermos nós, talvez enquanto igreja local, talvez enquanto igreja num sentido mais amplo, talvez enquanto família cristã, talvez enquanto indivíduo na caminhada cristã, nós corremos o perigo de sermos também este Israel que desconhece a Deus. E que por desconhecer a Deus, não seremos influenciados por Ele. Porque a gente não pode ser influenciado por aquilo que a gente não conhece. Eu, por exemplo, não sou nada influenciado por futebol. Porque não conheço, não gosto, não me entretenho com futebol. Da mesma forma, a gente não será influenciado por Deus, pelo Pai, influenciados a sermos como a pessoa de Jesus Cristo, a sua imagem, ser o Cristo gerado em nós, se nós não conhecermos a Deus. A gente não pode ser influenciado por aquilo que a gente não conhece. E a nossa geração, assim como todas as gerações, corre esse risco de sermos este Israel, o Israel que não conhece ao Senhor, e que por desconhecer o Senhor, será negativamente, demasiadamente influenciado pela cultura contemporânea. E qual que é esse grande problema? Eu sei que o contexto nosso é muito diferente do contexto de Israel. A gente não tem uma influência, pelo menos aqui no nosso contexto nacional, uma influência de idolatria, de sacrifício de crianças. Mas a gente tem outros tipos de influências, talvez mais sutis, e talvez influências da cultura contemporânea que não são necessariamente pecado, como eu disse no começo, que não é necessariamente contrário aos princípios cristãos, mas que essa cultura carrega tanta influência sobre nós, atinge nós em todas as nossas esferas, em todas as nossas relações, em toda a dinâmica da nossa vida cotidiana, de modo que não temos mais espaço para o conhecimento de Deus. É só você pensar na sua rotina, no seu dia a dia, aquilo que te influencia, aquilo que você consome, como o seu dia é pautado pelas influências das redes sociais, daquilo que você vê, daquilo que você assiste. No seu dia a dia, é uma correria de manhã, leva as crianças para a escola, e depois sem trabalho, eu preciso crescer no trabalho, preciso ganhar mais, preciso de uma promoção, porque eu preciso de uma casa maior, de um carro melhor, preciso de mais educação, preciso de uma aposentadoria melhor, um plano de saúde melhor. Eu me perco nos meus entretenimentos, em filmes e séries e videogames, e tudo isso que não necessariamente é pecado. Aliás, quanto mais nós progredimos enquanto indivíduo, toda a sociedade progride também no seu contexto social, político, econômico e financeiro. O problema é que às vezes, todas essas influências assumem uma importância tão grande na nossa vida que não tem mais espaço para o conhecimento de Deus. A gente não tem mais espaço para disciplinas espirituais, não temos mais espaço para a leitura das Escrituras, não temos mais espaço para jejum, para oração, para comunhão com os irmãos, porque todo o nosso tempo, todo o nosso período de vida está tomado pela influência da nossa cultura contemporânea. E o grande problema é que se nós não somos influenciados por Deus, se nós não conhecemos e o seu conhecimento não nos influencia, nós também não conseguimos influenciar as outras pessoas. O grande problema aqui não são todas essas questões que eu disse, mas é a importância que elas tomam na nossa vida e que nos impede de termos disciplinas espirituais e de conhecermos cada vez mais o Senhor. E que nós corremos daí o perigo de desconhecermos a Deus. E desconhecendo a Deus, nós seremos influenciados por todas as outras coisas. E cada vez mais nós nos distanciamos de Deus, porque nós não buscamos conhecê-lo cada vez mais. O grande problema é que às vezes a gente pauta a nossa relação com Deus com aquilo que a gente quer dele, e não exatamente em conhecê-lo. Aí eu quero que você faça uma reflexão honesta e sincera de você mesmo. Às vezes os nossos esforços espirituais são para conseguir coisas de Deus, mas não para conseguir conhecer a Deus.
Às vezes a gente entra numa campanha de oração, numa campanha de jejum, a gente vai fazer um propósito de ofertar determinada quantia a Deus, mas não para se aproximar dele, para ter um relacionamento com ele, mas para tentar convencê-lo daquilo que a gente quer. E eu repito, isso não necessariamente é pecado e é errado. Não tem problema nenhum em a gente, como filho, chegar em um pai que é Deus e expor para ele as nossas necessidades e aquilo que a gente precisa, porque é ele, de fato, quem nos sustenta. O grande problema é que quando a nossa relação é pautada exclusivamente por aquilo que eu quero de Deus e não em conhecer a Deus. E aí Deus passa a não mais me influenciar e eu passo não mais a influenciar as outras pessoas. Então, esse é um primeiro perigo que a gente corre, de desconhecer a Deus e, desconhecendo a Deus, nós não sermos influenciados por Ele e aí passarmos a ser demasiadamente influenciados pela nossa cultura contemporânea e que aos poucos vai, infelizmente, nos afastando de Deus, nos afastando do relacionamento de Deus. Porque talvez a gente é muito, às vezes, severo nos nossos julgamentos contra Israel. Mas, às vezes, a gente incorre nos mesmos erros de Israel. A gente acha que talvez a promessa de Deus para nós seja só o nosso espaço físico, aquele nosso contexto geográfico, aquela nossa moradia que a gente conseguiu, o nosso condomínio que a gente conseguiu, e aqueles familiares, aqueles amigos. Mas a promessa de Deus que se estende a nós, que se estende à igreja, é que nós sejamos também uma bênção para todas as famílias da terra. Nós devemos ter esse entendimento e essa compreensão a partir do conhecimento de Deus, que essa revelação de Deus deve ser passada para todo o mundo através de nós. Nós não devemos ficar confortáveis no nosso local comum, mas sermos despertos para ir influenciar outras pessoas e ser uma bênção para as outras famílias a partir do conhecimento de Deus. Nós não podemos ficar fechados dentro da igreja, dentro da nossa relação pessoal, dentro do nosso contexto geográfico, mas não. Nós devemos ser despertados para que esse conhecimento de Deus nos leve a ser uma bênção para todas as famílias da terra. Esse é o erro que Israel cometeu. Se a gente olha para Jonas, por exemplo, ele não quis levar a palavra de Deus, ser uma bênção para o povo de Nínive. Ele não quis levar nada mais do que o evangelho de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê, é o poder do perdão, da redenção, da regeneração ao povo de Nínive. Mas ele se escondeu. Mas Deus cumpriu o seu propósito naquele povo. Levou Jonas até lá. Jonas pregou a palavra do Senhor. E a Escritura vai dizer que do maior ao menor, inclusive os animais, nenhum deles comeu. Todos fizeram jejum, buscando o arrependimento e o perdão de Deus. Do maior ao menor, inclusive os animais, se vestiram em panos de saco e se humilharam diante de Deus para conseguir o perdão de Deus. E Deus os ouviu. E Deus os perdoou, do maior ao menor. Talvez Deus estava mostrando ali para Jonas que todos, do maior ao menor, entenderam o Evangelho de Deus, que Jonas ainda não tinha entendido. Que talvez nós, enquanto igreja odierna, enquanto igreja nesse contexto social, talvez ainda não entendemos. Que o nosso propósito é revelar a palavra de Deus, é revelar Deus para os outros povos e sermos uma bênção para todas as famílias da terra. Mas nós devemos conhecer o Senhor. Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor. A nossa reflexão hoje é para despertar a mim também, em uma renovação, em um retorno às Escrituras, um retorno à oração, ao jejum, em prol de conhecer mais a Deus e que através desse conhecimento nós possamos influenciar a nossa cultura. Que nós tenhamos sim esse ponto de contato com a nossa cultura contemporânea, mas que nós possamos, nesse contexto de cidade que nós vivemos, de bairro, nesse contexto profissional, educacional, na academia, nas suas redes sociais, você possa influenciar as pessoas a partir do conhecimento de Deus. Que esse não seja só um conhecimento e uma experiência de nossos antepassados, mas que essa experiência seja vivida por nós hoje. O Mateus aqui no sábado passado,
ele deu aqui um testemunho do bisavô dele. Ele disse que um dos netos deste bisavô dele, numa madrugada, ouviu uma conversa e entre o avô dele e alguém falou: "Pô, mas quem que está vindo às 3 horas da manhã conversar essas horas na casa dos outros?" E aí diz que esse neto procurou o vô na sala, não encontrou. Continuou ouvindo a conversa e foi até o quarto. E no quarto estava lá o vô, ajoelhado e conversando com Deus, num relacionamento, num diálogo, num conhecer a Deus íntimo que nós precisamos resgatar. A gente tem na nossa história, na história da igreja, muitos que transformaram o seu contexto social, a sua cidade, o seu bairro, a partir do conhecimento de Deus. John Wesley dizia que o mundo era a sua paróquia, que o mundo seria o lugar onde ele pregaria a palavra de Deus e revelaria Deus ao mundo. Nós devemos também agir dessa forma. Conhecer a Deus através das Escrituras, através das disciplinas espirituais, através do nosso devocional, para que esse conhecimento transborde em nós e chegue em outras pessoas. E que nós consigamos influenciar todos os aspectos da cultura que nós temos contato, através da palavra de Deus, e que cause transformação na vida das pessoas. Porque esse é o nosso ministério. Jesus nos chamou para que nós sejamos luz no mundo e sal na terra. Então nós precisamos voltar às Escrituras e espalhar o conhecimento de Deus para todas as pessoas e assim cumprir a promessa de Deus feita lá atrás para Abraão, em sermos uma bênção para todas as famílias da terra. Para a gente encerrar aqui, eu vou dar um outro exemplo bíblico de como conhecer a Deus é imprescindível e de como esse conhecimento vai nos levar a influenciar o nosso contexto. Se você caminhar lá no final do livro de 2 Reis, ou no livro de 2 Crônicas, a gente vai ter a história de um rei. E esse rei, o rei Josias, encontraram os livros da lei. Em buscas pelo templo, ele estava fazendo uma renovação naquela época. O reino do norte já havia sucumbido, já havia sido guerreado e conquistado pelo povo assírio, então só existia praticamente o reino do sul, o reino de Judá. E aí Josias encontra o livro da lei é lido para ele, e a partir desse conhecimento de Deus, um arrependimento brota no coração dele, ele leva todo o povo, toda a sua cidade, o seu contexto, o seu bairro, o seu reinado, a um arrependimento genuíno diante de Deus. O conhecimento que ele teve a partir das Escrituras, ele levou para o povo. E a partir daquele conhecimento de Deus, todos foram influenciados. E todos voltaram ao arrependimento e ao perdão de Deus. E Deus ouviu aquela oração. Deus atendeu aquele arrependimento e perdoou aquele povo. E a sua ira, mais uma vez, foi segurada ali. Deus não derramou a sua ira naquele povo. Porque o conhecimento de Deus trouxe influência para aquele povo, e essa influência trouxe arrependimento e perdão. Então essa reflexão nossa, a partir dessa passagem de Juízes, é que nós voltemos ao conhecimento de Deus, voltemos ao relacionamento com Deus, voltemos a buscar a Deus, não só por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer por nós, mas nos voltarmos a Deus por quem Ele é de fato, para conhecê-lo, para ter um relacionamento com Ele como Pai, para ter um relacionamento com Cristo e para que nós nos pareçamos cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo. E que aí, de posse desse conhecimento de Deus e desse prosseguir em conhecer a Deus, nós possamos cumprir a promessa feita a Abraão e sermos uma influência positiva da revelação de Deus dentro do nosso contexto. Ser uma influência nos nossos pontos de encontro com a cultura contemporânea. Ser influência na nossa casa, no nosso contexto profissional, no nosso contexto educacional, no shopping, no bairro, na cidade, no condomínio, aonde estivermos. Que nós sejamos uma influência do conhecer de Deus nessa nossa sociedade, nesse nosso contexto. Espero que essa palavra de Deus faça diferença na sua vida e que não fique aí só nesse momento, mas que ela já cause um impacto a partir de hoje, a partir de amanhã, e que você já possa aí colocar no seu dia, no seu contexto, o conhecimento de Deus e que a partir dele você seja uma influência para todos aqueles que você tiver contato.
Eu espero que Deus te abençoe, que Ele continue te abençoando, que o conhecer de Deus abunde aí a sua vida, o seu coração, e que nós possamos ser uma influência na nossa realidade. Que Deus te abençoe.